Oi, pessoal! Sejam bem-vindos à apresentação do trabalho da matéria Avaliação Psicológica e Práticas Integrativas 4, tema Depressão em Adultos, das alunas do 6º B noturno do CEUNSP. Iniciamos esse vídeo com algumas perguntas de reflexão. Você já se sentiu triste? Tão triste a ponto de fazer o que gosta e mesmo assim continuar triste? Você já sentiu que seus planos e projetos não iriam dar certo e que as coisas não faziam mais sentido? Você já teve sua autoestima abalada, seja por aparência física ou por se achar incapaz de realizar algo? Vamos ser sinceros, quem nunca? Esses sentimentos e percepções são presentes em pessoas com depressão. Também conhecida como transtorno depressivo maior ou depressão maior, a depressão é uma doença que afeta a saúde do indivíduo como um todo, associada a diversos sintomas, comportamentos e manifestações fisiológicas, mas principalmente o humor do indivíduo, deixando-o acometido de uma tristeza profunda, desânimo, falta de interesse, alterações no sono, falta de apetite e energia. A depressão é considerada um problema de saúde pública pela OMS, onde infelizmente os números dos diagnosticados crescem a cada ano. Um estudo realizado em São Paulo aponta que 16% da população apresenta pelo menos um episódio depressivo. Segundo a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, em todo o mundo, estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofrem com esse transtorno. Os construtos mais comuns relacionados à depressão são desesperança, indecisão, choro constante, sentimento de incapacidade, negativismo, esquiva de situações sociais, sentimento de culpa, diminuição de concentração, baixa estima, falta de perspectiva, alteração de peso, insônia ou hipersonia, lentidão, perda de libido, pensamentos de morte, entre outros. É necessário estar atentos a esses sintomas. Comorbidades. A depressão pode estar relacionada e até mesmo desenvolver outras patologias, como transtorno de ansiedade, estresse, dor, doenças crônicas, doenças cardiovasculares, alcoolismo, entre outras patologias. Na vida adulta, a depressão se manifesta de modo diferente entre os homens e as mulheres. Elas são mais suscetíveis à doença, principalmente devido à regulação hormonal. Estima-se que a prevalência do episódio depressivo é de 1,9% no sexo masculino e 3,2% no sexo feminino. Durante a gravidez e a lactação, até 1/4 das mulheres ficam deprimidas. As mesmas mulheres que sofrem com depressão durante toda a gravidez têm ainda mais chance de desenvolver a doença no puerpério. Nos homens, a depressão na vida adulta pode ocorrer devido à oscilação de testosterona, mas isso ocorre mais no final da vida, quando os índices dos hormônios começam a cair. A depressão atinge muitas pessoas na vida adulta devido a fatores como problemas financeiros, desemprego, problemas conjugais, entre outros. Uma questão de grande importância a ser exposta é a crise da meia-idade, onde as pessoas muitas vezes sentem-se frustradas por não ter feito ou alcançado os objetivos que tinham em mente. E essa dificuldade de lidar com a frustração pode levar à depressão. Como falamos no início do vídeo, os sintomas ligados à depressão certamente já foram experienciados por todos nós, pois todos temos altos e baixos e já passamos por momentos difíceis. Devemos considerar que grande parte desse momento nos leva a uma reflexão profunda e também algumas mudanças importantes em nossas vidas. Mas o que fazer quando esse sentimento ruim parece não passar? Quando, de alguma forma, a desesperança parece tomar conta de tudo? O acompanhamento psicológico tem papel importante nesse processo, pois além das avaliações e práticas psicoterápicas, o psicólogo irá acolher esse indivíduo, respeitando seu momento, sabendo analisar e conduzir a situação de forma que, mesmo estando em um momento muito delicado e de pouco entendimento, se sinta confortável para iniciar um tratamento, se assim for necessário. Os estudos neuropsicológicos nos auxiliam a entender
o comportamento e a cognição, onde enriquece o diagnóstico clínico e ainda permite correlações com as informações advindas de outros exames complementares. A avaliação neuropsicológica é composta pela entrevista inicial com o paciente, ou, se necessário, também é feito com o familiar. Logo após, são realizados os testes para compor as avaliações e, a partir dos resultados e sintomas, aspectos colhidos nesse período, são apresentados resultados ao paciente e possível início de um processo terapêutico. A entrevista inicial é parte fundamental do processo de avaliação neuropsicológica, sendo que nesse momento o psicólogo colhe as informações que julga necessário. É a partir dela entender o motivo do encaminhamento, analisar a queixa principal e evolução dos sintomas, analisar os aspectos sociais, familiares do paciente, entre outros fatores. A escolha do instrumento de avaliação realizado pelo psicólogo parte do pressuposto de como esse instrumento se encontra nos ADPSI e CFP. Pois, se ele perdeu sua validade, ele não poderá mais ser utilizado. Outro fator importante é o quanto esse profissional conhece do instrumento, como se aplica e o seu manual, no sentido de ter clareza e domínio sobre esse instrumento, para que o seu resultado possa colaborar para o diagnóstico. No total, são 127 testes aprovados pelo CFP, onde 11 deles se destinam à avaliação desse construto. No processo avaliativo, para entender o nível de intensidade dos sintomas do paciente, poderá ser utilizado o inventário de depressão de Beck, BDI-1 ou 2. O BDI-2 é uma escala de autorrelato composta por 21 itens, cada um com 4 alternativas, com score de 0 a 3. Que subentendem graus crescentes da depressão, variando entre depressão mínima, leve, depressão moderada e depressão severa. Junto às informações colhidas na entrevista inicial, o BDI é uma ferramenta que também pode auxiliar na escolha para os próximos testes. Em alguns casos, o psicólogo aplica o BDI no início e no final do atendimento, para avaliar a intensidade e possível melhora ou não do quadro depressivo. O teste projetivo das pirâmides coloridas de Pfister também poderá ser aplicado, pois ele propicia a avaliação dos aspectos emocionais da personalidade. As cores desempenham um papel importante na avaliação do Pfister, sobretudo na avaliação da depressão. Um ponto a se observar é a intensidade das cores, dentre elas cores frias, quentes, acromáticas e intermediária. O instrumento de avaliação PHQ-9 é apropriado para o rastreamento do episódio depressivo maior. Ele se caracteriza por ser um instrumento de aplicação relativamente rápida, contendo 9 questões onde o paciente é avaliado conforme a intensidade dos sintomas que vem sentindo nas últimas 2 semanas. Esses sintomas podem ser humor deprimido, anedonia, problemas de sono, entre outros. E as questões que o paciente vai responder são de várias opções, onde tem nenhuma vez, vários dias, mais da metade dos dias e quase todos os dias, referente a cada sintoma que ele está sentindo nas questões do teste. Esse teste pode ser auto-aplicado, sendo que se fizermos buscas pela internet, vamos encontrar vários sites oferecendo a auto-aplicação do teste. Porém, o indicado é procurar um profissional da área da saúde, psicólogo ou psiquiatra, para poder efetuar uma investigação correta dos sintomas que o paciente vem apresentando. Após realizada a entrevista de anamnese, escuta psicológica, testes e análises do psicólogo, será necessário apresentar ao cliente, em forma de entrevista devolutiva, todo esse trabalho realizado e o seu diagnóstico. Nessa entrevista serão realizadas as devidas orientações quanto aos próximos passos do tratamento, como, por exemplo, indicar sessões de psicoterapia, orientar a família e, se será necessário, encaminhamento psiquiátrico. Todo esse processo, desde o primeiro contato, deverá ser realizado com base nos princípios éticos e no mais elevado respeito à situação e ao indivíduo.
Assim como as perguntas que fizemos no início do vídeo sobre alguns sentimentos de tristeza que provavelmente todos nós já sentimos, é importante estarmos atentos a tudo isso e à intensidade desses sintomas, não somente em nós, mas nas pessoas que estão à nossa volta. Atualmente, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idades de 15 a 29 anos. A maioria das pessoas que cometeram suicídio já tiveram ou estavam com depressão. Para cuidarmos da nossa saúde mental, foram criados alguns programas que nos incentivam a refletirmos sobre tudo isso. O primeiro mês do ano é marcado pela campanha Janeiro Branco, que tem como principal objetivo discutir a saúde mental. Idealizado pelo psicólogo Leonardo Abraão em 2014, o projeto convida as pessoas a refletirem sobre suas vidas, a qualidade dos relacionamentos e incentiva o debate sobre o tema. Em 2015, foi criada a campanha do Setembro Amarelo, pelo Centro de Valorização da Vida, Conselho Federal de Medicina e Associação Brasileira de Psiquiatria. O principal objetivo da campanha Setembro Amarelo é a conscientização sobre a prevenção do suicídio, buscando alertar a população a respeito da realidade dessa prática no Brasil e no mundo. Durante todo o mês de setembro, ações são realizadas a fim de sensibilizar a população e os profissionais da área para esses sintomas. O Ministério de Saúde destaca algumas dicas para termos uma boa qualidade de vida e cuidarmos da nossa saúde mental. Reserve algum tempo para curtir a vida e a convivência com os outros. Viva intensamente seus momentos em família. Pratique atividades físicas. Mantenha uma boa alimentação. Reforce os seus laços de amizade. Não abra mão de boas noites de sono. E não tenha vergonha de buscar a ajuda dos profissionais. Acolher o sofrimento do outro e cuidar da saúde mental não é apenas papel do psicólogo, mas de todos nós.